caríssimos alunos, estamos aqui para a nossa segunda videoaula da disciplina de Redes e Protocolos Industriais do curso técnico em Automação Industrial. Bom, sou o professor Anselmo Paulo e nessa disciplina nós temos aqui o sumário. Na nossa segunda unidade veremos aqui redes, o que são redes industriais, os projetos de padronização de redes industriais, o modelo mestre-escravo, e alguns projetos aqui como o ProWay 80, projeto IEE 80280, o MAP 80, TOP 81 e o Fieldbus. Bom, redes industriais. A divisão de rede industrial em diferentes níveis tem como finalidade organizar a rede de comunicação conforme se associam os elementos principais que a compõem. Essa organização demanda algumas características particulares para cada nível. Na figura, temos aqui alguns níveis diferentes com relação à disponibilidade dessa rede. Temos aqui o nível de planta, onde temos aí a rede de planta, onde vão estar conectados os servidores, servidor de banco de dados, a supervisão e alguns dispositivos. O nível de controle, onde temos uma rede de controle para fazer a comunicação entre essas redes, e o nível de campo, onde teremos aí a rede de campo ou as máquinas industriais. O nível de supervisão, análise e otimização dos elementos são, na maioria dos casos, computadores interligados em salas de controle, livres de alguns aspectos típicos de ambientes industriais, como a poeira, vibração, temperaturas extremas, possibilidade do uso de soluções para redes corporativas, como os protocolos Ethernet e TCP/IP. As redes de controle interligam elementos como CLPs e interfaces homem-máquina. A solução entre esse nível demanda altas taxas de transmissão de dados e alta velocidade de transmissão. Muitos sistemas exigem respostas em tempo real, então precisam de uma taxa de dados de altíssima velocidade. Essas soluções tendem hoje a incorporar os protocolos Ethernet, TCP/IP, com modificações devido ao ambiente adverso. As redes de chão de fábrica, cujos elementos são os sensores e atuadores, recebem várias denominações no Brasil e no exterior. Barramentos de campo, como uma tradução literal de Fieldbus, ou ainda rede de barramentos de entrada e saída, como tradução de IO-Bus Network. Redes são usadas para integrar os equipamentos presentes em um determinado subsistema, responsável por parte do processo de produção. Cada subsistema adota o tipo de rede mais adequado para si, levando-se em conta o tipo de equipamento que é utilizado e os requisitos da atividade que são executados. Subsistemas devem estar interligados para que sejam feitas as coordenações das atividades e a supervisão do processo produtivo como um todo. Bom, como resultado, não há um tipo de rede que seja capaz de atender a todos os requisitos dos diversos subsistemas existentes em um ambiente industrial. Esses requisitos de ambiente industrial e seus processos de produção são geralmente diferentes daqueles presentes em redes locais de computadores. Tipos de redes específicos para um ambiente industrial podem ser necessários. Bom, temos aqui elencado alguns requisitos de redes industriais. A boa resistência mecânica, resistência à chama, umidade e corrosão, aí dependendo do tipo de padrão de serviço que se tenha dentro dessa indústria. Alta imunidade a ruídos, taxa de erros baixa ou quase nula, porque a transmissão tem que ser contínua e em alta velocidade. Tempo de acesso e propagação limitados. Tempo entre falhas baixo e tempo de reparo também baixo, para que não se perca a conexão entre os computadores, entre esses processos. Boa modularidade e possibilidade de interconexão. Características e requisitos básicos com relação a essas redes industriais, temos que comportamento temporal, no caso aí tempo real, confiabilidade, confiar na segurança, confiar no padrão dessa rede, requisitos do meio ambiente, tipo de mensagem e volumes de informação, conectividade e interoperabilidade, no caso aí uma padronização dessa rede. As iniciativas mais importantes de padronização para essas redes industriais, a gente tem aí
o projeto ProWay, o projeto IEE 802, o projeto MAP, o projeto TOP e o projeto Fieldbus. Com relação a essa padronização de redes, como se sabe, as redes industriais são utilizadas para viabilizar a comunicação entre os equipamentos presentes em um determinado subsistema responsável por parte do processo de produção. Cada subsistema adota o tipo de rede mais adequado para si, levando em conta o tipo de equipamento que utiliza e os requisitos da atividade que executa. Então, cada rede, cada indústria vai colocar em sua fábrica o tipo de equipamento que melhor se adequa e vai fazer uma rede também que melhor se adequa ao tipo de trabalho que se tenha dentro dessa fábrica. Subsistemas devem estar interligados para que seja possível se realizar o controle, a coordenação das atividades e a supervisão do processo produtivo como um todo. Infelizmente, não há um único tipo de rede que seja capaz de atender a todos os requisitos dos diversos subsistemas existentes em um ambiente industrial. Então, daí a gente tem que ter redes diferentes. Tá? Geralmente, as necessidades dos processos industriais são diferentes daquelas presentes em redes de computadores. Portanto, aí, o ambiente industrial exige que a rede tenha características específicas e que atenda às necessidades do processo considerado. Para isso, temos aí resistência mecânica elevada, resistência à chama, umidade e corrosão, alta umidade e a ruídos, taxa de erro baixa, no caso aí próximo a zero, tempo de propagação e acesso limitado, tempo entre falhas reparo, também baixo, viabilidade de modulidade e de interconexão. Temos aqui agora o modelo mestre-escravo. No modelo mestre-escravo possui funções distintas dentro de uma rede. O mestre tem como função principal de controlar a rede de comunicação e concentrar os dados do sistema. Já o escravo possui a função de receber as informações do mestre e executá-la, da mesma forma possível, atuando em tarefas localizadas. Os escravos não podem dialogar entre si. Toda a comunicação deve passar sempre pelo mestre. O mestre pode requisitar informações de um escravo em particular e esperar essa resposta, no caso aí um modo de requisição-resposta, ou pode enviar mensagem comum a todos os escravos, no caso aí um modo de difusão. Em modo requisição-resposta, o mestre envia uma requisição em particular a um escravo, este responde e a mensagem de requisição estiver formulada corretamente. De maneira geral, as trocas de informações são relativas à memória de dados que os escravos contêm. Como o mestre está interligado, assim como todos os escravos, sobre uma rede bidirecional, é necessário designar um endereço para cada escravo. Geralmente, todos os escravos recebem as mensagens de um mestre, mas só o escravo endereçado responde a esse mestre. O mestre aí possui 4 atribuições: assegurar a troca de informações entre as ESLs, as estações de controle local, ou os equipamentos de terminal de dados, assegurar o diálogo com o operador do sistema, no caso relação máquina-homem, tá? Assegurar um diálogo com outros mestres ou com um computador para uma gestão centralizada do conjunto de processos e assegurar a programação ou passagem de parâmetros para os escravos, a fim de obter a flexibilidade da produção. Bom, começaremos a falar sobre os projetos de padronização e temos o primeiro aqui com o projeto ProWay. A proposta do projeto ProWay foi iniciada em 1975 pela IEC para a normalização de redes de comunicação para controle de processos. A ProWay passou pelas fases A, B e C. ProWay A, ProWay e a ProWay B utilizavam os protocolos HDLC da ISO na camada de enlace como um acesso ao meio tipo, no caso aí eles consideravam um mestre-escravo. Já na ProWay C, adotou a técnica de token passing. A arquitetura da ProWay é composta de 4 camadas do modelo OSI, no caso aí a camada física, a camada de enlace, a camada de rede e a camada de aplicação. O projeto IEE 802 iniciou-se em 1880 com o 802
que definiu normas para as camadas físicas e de enlace do modelo de referência OSI. A camada de enlace depois foi subdividida em duas subcamadas, a LLC e a camada MEC. Tá? Na LLC temos a montagem dos quadros, o controle de erros, controle do fluxo, estabelecimento de conexões, serviços às camadas acima. Já na camada MEC temos o controle de acesso ao meio. A proposta IEE virou norma internacional, no caso aí da ISO, tá? Com o 8802. A norma atual tem composta por 12 partes. Falamos agora sobre o projeto MAP, tá? Que foi uma iniciativa da GM em 1980 com a finalidade de definir uma rede voltada para a automação da manufatura, baseado aí no modelo RM-OSI. O MAP é bem adaptado para comunicações entre equipamentos de chão de fábrica, tais como aí robô, CNC, CLP, terminais de coleta de dados, computadores e etc. Para aplicações com tempos críticos, foi definida a versão do MAP EPA, tá? Arquitetura de performance de alta performance. O MAP EPA apresenta duas pilhas de camadas. A arquitetura MAP completa com 7 camadas e a arquitetura simplificada com as camadas 1, 2 e 7 do modelo OSI. A versão mais simplificada, a Mini MAP, considera somente as camadas 1, 2 e 7 do modelo OSI. No projeto TOP, tá? Technical Office Protocol, foi desenvolvido pela Boeing a partir de 1983. Esse projeto foi desenvolvido com a finalidade de atender às redes para automação de áreas técnicas e administrativas. O TOP foi baseado no modelo OSI de 7 camadas. Os tipos de serviços previstos para esse projeto foram correio eletrônico, processamento de texto, acesso à base de dados distribuída, transferência de arquivos, CAD/CAM distribuído, troca de documentos e transações bancárias. A partir de 1986, o MAP e o TOP foram fundidos, criaram o projeto MAP-TOP. No projeto Field Bus, barramento de campo, foi uma proposta de solução de comunicação para os níveis hierárquicos mais baixos dentro da hierarquia fabril. Esse projeto previa a interconexão de dispositivos primários de automação, no caso aí, sensores, atuadores, chaves, etc. E os dispositivos de controle de nível intermediário, de nível imediatamente superior, no caso aí CLP, CNC, RC, PC. Os principais grupos envolvidos nos trabalhos de padronização do projeto Field Bus, tivemos aí o IEC, o ISA, Eureka, NEMA, como avaliadores do projeto. Profibus, FIP, ISA SP50 como proponentes desse projeto. Bom, chegamos ao final de mais uma aula, espero que tenha sido bem proveitoso, e nessa aula tivemos aí os conceitos básicos de uma rede industrial e os padrões de redes utilizados na atualidade. Bons estudos e até a próxima.